Então nós hoje vamos falar sobre servir a igreja, mas não queremos que ninguém se sinta de fora. Então eu gostaria de perceber já sem demoras quem é que nos visita pela primeira vez. Se houver aqui alguém que nos visita pela primeira vez, será que pode levantar assim o braço, só em sinal nós sabermos quem são as próximas pessoas que vão servir a igreja também? Aqui pela primeira vez, não estou a brincar, está bem? Só porque nos visitaram, a primeira é de graça, não são obrigados a servir a igreja, mas há aqui alguém ou não temos ninguém hoje? Aonde? Eu não estou a ver. Ali atrás, bem-vinda. Obrigado por estar connosco. Tenho aqui atrás também, bem-vindo. Obrigado. Mais alguém? Há mais alguém que eu falhei, que não assinalei? Então, se estás ao pé de alguém que vem pela primeira vez, há ali uma pessoa que veio pela primeira vez, ali também, tu podes levantar do teu lugar e cumprimentar a pessoa e dizer assim: bem-vindo à igreja, a primeira é de graça, próximo domingo, conto contigo na escala da limpeza. Está bem? Houve irmãos que estão contentes com isso. Bem-vindos. Então, vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então esta vai ser a base da nossa pregação, da nossa partilha da palavra hoje. Quando nós falamos em servir a igreja, nós podemos estar a falar de muita coisa. Eu gostaria de focar não na igreja como o reino, a igreja do Senhor Jesus, que não é apenas esta igreja, mas que é representada por todas as igrejas, por todos os movimentos, tudo aquilo que o Senhor está a fazer no seu reino. Mas eu gostaria de focar na igreja local. Sabem que a igreja local, e esta é uma igreja local, olha, o microfone está assim um bocado alto, está assim um bocado com ecos, assim umas coisas. A igreja local, e esta é uma igreja local, ela não se movimenta, ela não existe, se não houver ninguém que se comprometa com ela. E eu disse isso há algumas semanas atrás, não foi aqui, foi à tarde, mas muitas vezes nós nos referimos à igreja e falamos de igreja e dizemos coisas sobre a igreja como se a igreja fosse uma máquina que não tem cara, que se move sozinha, que existe para lá das pessoas, e isso não é verdade. A igreja é aquilo que nós fazemos em conjunto quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Isso é a igreja. Então, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de igreja local, nós estamos sempre a falar de alguém. Quando estamos a falar, por exemplo, desta igreja local, estamos a falar das pessoas que congregam aqui, das pessoas que têm um nome. Eu sou o Joel, mas há outras pessoas também que fazem parte desta realidade. E é com a soma daquilo que nós fazemos e com a soma daquilo que nós não fazemos também que nós construímos a igreja local. Então, muitas vezes, quando nós abrimos a boca para falar de igreja local, temos que nos lembrar que, em primeiro lugar, se nós estamos a falar da igreja local e somos desta igreja, nós estamos a falar de nós mesmos. Eu estou a falar de mim. A igreja devia ser mais alguma coisa. Então, eu tenho que responder essa questão também pessoalmente. O que é que eu estou a fazer para ser essa coisa que eu acho que a igreja deveria ser? A igreja deveria ser menos outra coisa. Então, eu estou a falar de mim. O que é que eu estou a fazer, ou o que é que eu tenho de deixar de fazer para que a igreja seja menos alguma coisa? Porque isto é extremamente importante, porque isso vai nos ajudar a sair do comentário de igreja para sermos uma igreja efetiva, uma igreja real, uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja plena, uma igreja real. É fácil nós despersonalizarmos as coisas para as criticarmos ou para fazermos algum comentário. É difícil, é um pouco mais difícil nós falarmos de uma coisa que nós fazemos parte. Porque se nós levantamos um problema, o problema passa a ser de quem? Passa a ser nosso. Da mesma maneira, se nós dizemos alguma coisa que está a correr bem, que está a acontecer bem, isso também é nosso. Tudo aquilo que acontece na igreja é nosso, não é de outras pessoas, de outros lugares, é nosso, desta comunidade local, é de quem congrega aqui. Então nós lemos, e isto é uma palavra de Pedro, não é necessariamente a falar sobre igreja local, mas nós podemos fazer esta aplicação
em que nos é dito e nós lemos que nós devemos servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu como bons administradores. Como bons administradores, servir como bons administradores. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós precisamos de pensar naquilo que nós fazemos, não apenas como um ato ou um conjunto de atos que nós damos a outra pessoa, mas como uma continuidade de algo que nós já recebemos também. Nós precisamos de servir como bons administradores. Sabem o que é um administrador? Um administrador é um mordomo. É alguém que tem confiado em si alguma coisa e que ele vai gerir, ele vai administrar, ele vai decidir o que fazer com isso. Existe uma parábola que alguns de nós conhecem, eu creio que a maior parte de nós conhecemos, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola há um senhor que ele distribui uma série de valores por diferentes servos. E ele diz, olha, tu estás com este valor, administra isso bem, eu vou a um sítio, quando eu voltar eu vou-te pedir conta da tua administração. E cada um, com diferentes quantidades, com diferentes capacidades, com diferentes oportunidades, cada um tem o mesmo chamado, que é ser um bom administrador. Eu vou voltar aqui e eu espero que tu faças o teu melhor com aquilo que tu tens. E aquilo que Pedro está a dizer é que nós devemos servir uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus deu-nos alguma coisa. Deus me deu a mim e a ti alguma coisa. Ele depositou em cada um de nós algo. E nós precisamos de decidir o que é que nós vamos fazer com isso. Se nós vamos administrar isso, se nós vamos sequer nos importar com o que Deus colocou em nós ou não. Muitas vezes nós pensamos em nós como se tudo o que nós fazemos, tudo o que nós temos viesse de nós próprios. Isso não é verdade. Nenhum de nós consegue sequer respirar. Nós não conseguimos dar um passo sem a permissão do Senhor. Tudo aquilo que faz de nós, tudo aquilo que nós vemos em nós como capacidade, como oportunidade, como qualidade, é alguma coisa que vem de Deus. Então nós somos, no máximo, administradores. Eu sou administrador do fôlego de vida, da oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou administrador da oportunidade de poder estar aqui a partilhar alguma coisa da parte de Deus. E todos nós temos alguma coisa que nós podemos fazer. Mas se nós agirmos como bons administradores, nós temos que levar isto para um nível seguinte, que é o que é que eu posso fazer de bom? O que é que eu posso fazer que edifique, que ajude, que traga o bem para mim, para quem está à minha volta? Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos é pouco, é irrelevante. Aquilo que nós temos não é o suficiente. Quando eu tiver mais, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando a vida que eu sonhei, ela se alinhar e ela acontecer, a partir daí eu vou fazer alguma coisa pela igreja, neste caso. Mas talvez nós não precisamos tanto de olhar para alguma coisa que nós ainda não temos, uma situação que ainda nós não vivemos. Temos que olhar para aquilo que nós já temos. O que é que eu estou a fazer com o que eu já tenho? E nós não temos todos as mesmas coisas. Alguns de nós temos tempo. Nós conseguimos gerir o nosso tempo e conseguimos nos dedicar a outras pessoas, a outras coisas na nossa vida, porque temos esse tempo. Outros de nós temos o conhecimento. Alguns de nós somos pessoas que têm a arte de saber receber. As pessoas sentem-se bem connosco. Outros de nós não temos tanto a arte de saber receber, mas nós somos pessoas organizadas. E então eu gostaria muito que nós pudéssemos responder a esta questão. Independentemente daquilo que nós temos, será que nós estamos a ser bons administradores? Aquilo que nós recebemos e que nós não fizemos nada para receber. Nós não fizemos nada para merecer. Nós não decidimos sequer que capacidades é que nós teríamos. Nós não decidimos sequer que estaríamos vivos aqui hoje. É algo que Deus é que decidiu por nós. Nós estamos a administrar isso bem, a usar isso bem. Há algumas pessoas, elas olham para outras pessoas, isto dentro da igreja, está bem? Isto é para falar dentro da igreja. Nós olhamos às vezes uns para os outros como há os super-homens, e há as pessoas que não existem, têm o poder da invisibilidade, está bem? Elas não têm outro poder, elas simplesmente não... Então, só há duas opções, que é ou tu és um super-homem ou tu não existes.
Os super-homens são, como o super-homem, para quem gosta, conseguem fazer tudo. Têm mais capacidade, vão a todas, servem todos os domingos, nunca se cansam, não dormem, não comem. Comem só o pão da ceia. Tudo o que eles precisam é isso. O resto, eles, alimentos e tal, e fazem acontecer. São os super-heróis. Eles conseguem fazer tudo e serem pessoas que têm a saúde mental como deve ser, e têm a família organizada, e têm a casa em dia, e está tudo limpo, e a casa está arrumada. Se nós sairmos do culto diretamente e formos para lá, está tudo arrumado. Não são como nós, os outros, que saem à pressa, não se preparam como deve ser, deixam o sapato fora, entre gritos com os filhos para eles se despacharem. Na minha casa não é assim. Estou a falar das vossas casas. E há as pessoas invisíveis que estão à espera de se tornarem super-homens para fazerem alguma coisa. Estão à espera de um superpoder e de terem a sua vida toda alinhada e organizada para elas poderem tomar o passo de um dia serem bons administradores do superpoder. Eu vou ser um bom administrador quando eu tiver aquela unção. Eu vou ser um bom administrador quando eu tiver aquele talento. Aí sim, aí eu vou me disponibilizar. Quando eu tiver 4 semanas para dar à igreja, eu vou ser um bom administrador e eu vou me disponibilizar. Agora eu só tenho uma. Então mais vale não fazer, mais vale ser o quê? Invisível. E depois nós começamos a dizer coisas à nossa mente para justificar isso. Não, eu até ia lá estragar. Se eu me envolvesse, as pessoas iam perceber que eu não sou a melhor pessoa do mundo e iam-me expulsar, elas iam-me colocar de lado. Então é melhor eu nem sequer estragar aquilo que está a acontecer. E criamos uma lógica de clientela. Sabem, existem alguns crentes que são clientes de igreja. Não são participantes de igreja, são clientes de igreja. Nós vemos as várias oportunidades de serviço e escolhemos aquilo que nos serve melhor e vamos lá e tiramos e não damos nada em troca. Ora, aquilo que nós somos chamados a fazer é para nós servirmos uns aos outros. Deve haver uma reciprocidade em que enquanto eu sirvo a alguém, eu sou servido por alguém também. E se isso é verdade, isso deve ser verdade na igreja. Isso deve ser verdade principalmente na igreja, em que se eu estou a ser servido de alguma forma, eu tenho que procurar, como é que eu posso também servir? Como é que eu posso estabelecer essa reciprocidade? O que é que Deus me deu de graça que eu posso dar de graça também? O que é que eu recebi que eu posso não só manter em mim, não só engordar para mim, guardar para mim, mas libertar para outros também? Novamente, será que nós estamos a ser bons administradores daquilo que Deus nos deu? Muitas vezes nós oramos e pedimos e buscamos e lutamos para alcançarmos alguma coisa na nossa vida. Para alcançarmos uma casa, para alcançarmos uma estabilidade financeira, para alcançarmos um objetivo profissional, para alcançarmos mais conhecimento, alguma coisa. E nós chegamos lá e em vez de nós pensarmos, ok, o que é que eu posso fazer então com isto? Isto que eu queria tanto e que eu recebi, alguém mais está a ser abençoado por isso? Não, nós muitas vezes pensamos na próxima. Eu já cheguei aqui, agora eu quero 2 vezes isto, agora eu quero 3 vezes isto, agora eu quero mais X vezes isso. E somos bons administradores para nós. Bons administradores para o nosso benefício. Ora, o que Pedro está a dizer não é para nós sermos bons administradores para o nosso benefício. Nós temos que ser bons administradores para o nosso benefício e para o benefício de quem está à nossa volta. Senão nós não estamos a servir uns aos outros. Então nós precisamos servir, sim, mas nós precisamos servir como bons administradores. E o que é que um bom administrador faz? O bom administrador, ele investe. Aquilo que ele tem, ele investe. Aquilo que ele tem, ele não guarda num lugar onde não dá frutos. Ele procura um sítio onde dê frutos. E alguns de nós temos coisas tão boas que Deus nos deu. Temos ideias tão boas. Só que estas ideias, elas precisam de sair das nossas cadeiras. Elas precisam de ganhar vida. Elas precisam de ganhar forma. Elas precisam de se transformar em alguma coisa palpável. Se eu tenho alguma coisa que Deus está a falar no meu coração, alguma coisa que eu vejo, eu olho para o pastor e penso, pastor, não é assim que se prega. Eu vou te ensinar como é que se faz. Então vamos lá para a sala mosaico, está bem? No final do culto, está bem? Para me ensinar, não, estou a brincar, está bem? Mas às vezes nós vemos
nós vemos coisas e elas estão à nossa frente, e nós vemos necessidades e elas estão à nossa frente. E nós sabemos e temos discernimento em nós de como ser resposta. E não somos resposta porque nós não investimos. Nós não nos colocamos à disposição. Nós não arriscamos, não damos este passo. Não tomamos rumos que podem dar frutos. Sabem, sentados, parados, nós não conseguimos dar muitos frutos. Nós precisamos de pôr as coisas em movimento. No mundo financeiro, para aqueles que gostam desse mundo, no mundo dos investimentos, o que se diz, não é que eu seja o guru dos investimentos, está bem? Eu não sou. Mas o que se diz é que a melhor maneira de fazer o dinheiro crescer é pôr o dinheiro a circular. O dinheiro não pode ficar parado. Ele tem que circular. Se o dinheiro fica parado, pode até não se perder, mas vai gerar muito menos valor do que se o dinheiro circular. Porquê? Porque se o dinheiro ficar parado, há uma coisa chamada inflação, que é a desvalorização do dinheiro. Se o dinheiro fica parado, ele vai tender a perder valor. Mas se ele circular, se ele sair da mão de alguém e for para alguém e depois voltar, ele vai crescer. E as pessoas que percebem de investimento, o que elas fazem é elas tomam o risco. As pessoas que percebem de investimento e que têm coração para isso, está bem? Porque é preciso ter coração forte, está bem? Não é para todos, tá? Não tentem isto em casa. O que elas fazem é elas tomam riscos. Elas pegam no dinheiro e pensam, eu tenho a oportunidade de ficar com isto. Eu posso ficar com isto para mim. E posso gastar isto em hambúrgueres, em coisas e etc. Houve pessoas que ficaram traumatizadas com a história da Coca-Cola da semana passada, então não vou... Mas eu não vou ficar com isto para mim. Eu vou abrir mão disto e eu vou lançar isto no mercado. Eu vou investir em alguém que está a fazer alguma coisa com o dinheiro. Isso depois vai voltar para mim com juros. E é assim que o dinheiro cresce. Há outras pessoas que são mais desconfiadas e elas não querem tomar essa decisão. Elas ficam com isso para si. Voltando à parábola dos talentos, um dos servos, ele recebeu um talento do seu senhor e ele enterrou. Não perdeu o talento, mas também não investiu, não ganhou nada. Não perdeu, continua lá. Ele continua, está tudo protegido, mas não cresceu, não trouxe mais nada. E alguns de nós temos coisas que nós recebemos da parte de Deus e nós não estamos a tomar riscos. Nós não estamos a investir mais. Nós não estamos a tirar aquilo para fora. E continua lá, mas não está a crescer. Mas não está a servir para ninguém. Serve apenas para nós sabermos que está lá. Isso não é uma boa administração. E se nós queremos servir mesmo no nosso contexto de igreja local, nós precisamos de tomar riscos. O que Pedro diz também é que nós devemos servir, e ele diz, se alguém serve, isto é o versículo 11, sirva conforme a força que Deus provê. Isso fala-nos de servir de acordo com a provisão de Deus. Digam comigo, provisão de Deus. Não, mais alto, provisão de Deus. Servir de acordo com a provisão de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. E sabem, aquilo que Deus provê é aquilo que Deus nos dá hoje. E nós não estamos todos na mesma página, nem na mesma fase em relação àquilo que Deus nos deu. Alguns de nós estamos a receber alguma coisa, outros estão a receber outra. Alguns de nós não estamos a perceber se estamos a receber sequer algo. E então nós precisamos de servir, sim, mas precisamos de servir de acordo com o lugar onde nós estamos no momento em que nós estamos. De acordo com a força que Deus provê. Alguns de nós, inclusive, e entendam bem, esta pregação ela tem como propósito nós percebermos como é que nós podemos servir melhor uns aos outros, como é que nós podemos servir melhor também a nossa comunidade local, mas alguns de nós não estamos em fase de servir. Alguns de nós temos sido super-homens ou super-mulheres durante muito tempo. E alguém precisa de nos dizer que é hora de nós sentarmos um pouco. É hora de descansar um pouco. É hora de parar e sermos servidos. Porque já não há mais ânimo, já não há mais força, já não há mais... o desgaste já é muito e há tempos de paragem. Há momentos em que nós precisamos de parar. E há aqui algumas pessoas que esta palavra é para elas. Elas precisam de parar. Talvez na igreja local também precisam de parar. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Nós não provamos mais o nosso amor com Deus se nós estamos em todas as escalas todos os domingos.
O Senhor, Ele ama-nos, mesmo se nós não estivéssemos em nenhuma. Alguns de nós estamos a tentar provar quem nós somos através do serviço. E o Senhor não precisa dessas demonstrações. O Senhor nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós e Ele viu em nós algo que nós nem víamos em nós próprios antes de nós podermos responder alguma coisa a Ele. Então, alguns de nós estamos numa fase em que nós precisamos de parar. Mas há outros de nós que nós não estamos nesta fase. Nós estamos numa fase em que nós precisamos de acelerar. Nós precisamos de nos levantar, de nos colocar à disposição e dizer, eu sei, eu tenho percebido aquilo que o Senhor tem trazido até à minha vida. Eu tenho percebido que o Senhor tem providenciado condições na minha vida para eu poder dar mais, para eu poder ser mais, para eu poder me envolver, para eu poder ajudar aquilo que está a acontecer. Nós dizemos muitas vezes, que bom, esta igreja é uma bênção, esta igreja é uma família, eu sou muito abençoado, a maneira como me receberam. Bênção, ainda bem, Deus te abençoou, é mesmo isso, mas agora, quem é que vai receber a seguir? Os próximos. Como é que nós vamos manter a igreja? Como é que nós vamos criar aqui uma conspiração, uma continuação? Como é que alguém vai poder parar se outros não se estão a levantar? Não justifica, mas explica. Que muitas vezes nós percebemos que nós devemos parar, que nós devemos descansar, mas há outras pessoas que não se levantam para nos ajudar. Que não dizem, olha, eu estou aqui também, não, está tudo bem, eu estou aqui, ao teu lado, eu caminho contigo também. Eu estou disponível. E nós precisamos de servir de acordo com o lugar e o momento onde nós nos encontramos. Sabem, e eu sou o primeiro a ser assim, tá? Há os comentadores de igreja e há os fazedores de igreja, ok? O comentador de igreja é aquela pessoa que percebe muito de igreja, percebe tudo de igreja. Uma pessoa como eu, assim, muito lá para a frente, que percebe tudo sobre todas as igrejas e sabe, eles deviam estar a fazer assim. Eles deviam estar a fazer assado. Aquele pastor, o que ele precisava era do meu conselho. Para eu ir lá e lhe dizer como é que ele devia gerir a igreja dele. Aquele líder precisa de aprender isto. E são os comentadores. E sabem o que é preciso para nós sermos comentadores? É só pensar. Nem é preciso falar nada. Nós sentados, parados no mesmo sítio, nós nos tornarmos num comentador profissional. Que sabe tudo o que o reino de Deus precisa. Que sabe tudo o que a nossa igreja local precisa. Nós temos uma lista na nossa cabeça. Do que é que esta igreja precisa para o próximo nível. Para atingir o próximo nível. Olha, o que a igreja precisa para atingir o próximo nível é que aqueles que possam fazer parte e servir e construir esse próximo nível se levantem para nós alcançarmos o próximo nível. É disso que a igreja precisa. Os comentários são bem-vindos. Eu gosto também muito de comentário, falar. Eu também gosto. Mas os comentários são só comentários. Podem ser os melhores comentários do mundo. Podem ser os comentários que vêm com o melhor discernimento do mundo. Mas nós precisamos de pegar nisso e transformar em alguma coisa. Se o Senhor está a providenciar essa oportunidade, nós precisamos de transformar em alguma coisa. E não estarmos mais apenas num espírito de comentário. Precisamos de construir. Precisamos de fazer diferente. Será que há aqui alguém que se quer levantar? Nós precisamos de servir de acordo com a previsão de Deus. E para aqueles que têm acompanhado os nossos movimentos como igreja, nós estabelecemos um objetivo para a nossa igreja. Um objetivo que nós queremos alcançar no nosso futuro. E tem a ver com sermos uma igreja, passarmos de uma igreja com voluntários para uma igreja de cooperadores. Esse foi o objetivo que nós estabelecemos para nós como comunidade. Nós não queremos ter uma comunidade apenas com voluntários, com pessoas que vêm e fazem a sua parte. Nós queremos ter uma igreja de cooperadores. Porquê? Porquê é que nós queremos fazer isso? Porque nós vemos que há uma diferença. É claro que voluntário e cooperador, isso podem ser sinónimos em termos semânticos, mas no significado que nós estamos a dar, não. Porquê? Porque eu posso ser voluntário de muitas coisas. Eu posso me envolver com alguma coisa hoje e amanhã não. Mas quando eu sou cooperador, eu sou parte. Quando eu sou cooperador, é algo que faz parte de mim. Por exemplo, lá em casa, nós não temos voluntários. Os meus filhos não são voluntários lá em casa. Eles não têm esse direito. Às vezes eles querem ser. Eles querem ser voluntários. Para quê? Para se envolverem no que querem e depois deixarem de se envolver nas coisas. Não, eles são cooperadores. Olha, esta casa também é tua. Isto é para ti.
Então vamos levantar e vamos lavar a louça. E vamos... mas eu não quero, eu estou muito cansado. Mas isso é para ti. E há uma diferença entre nós termos um espírito de voluntário e passarmos a ter um espírito de cooperador. E eu tenho aqui alguns exemplos para partilhar convosco. O voluntário, por exemplo, ele serve se quiser. E está tudo bem. Ele é voluntário quando ele sente que deve ser voluntário. O cooperador, ele serve porque faz parte. Porque eu faço parte disto, eu preciso de fazer a minha contribuição para isto também. Isto é meu. A igreja não tem dono. Juridicamente, legalmente, a igreja nem sequer pode ter um dono. Não existe, não há um acionista da igreja. Não sou eu. Eu lamento as pessoas que pensam... Eu gostaria até, não me importaria, porque eu gosto muito desta igreja, mas eu não sou o acionista da igreja, nem nenhum líder é. A igreja não tem dono, a igreja é nossa. A igreja é dos irmãos da igreja. As coisas que nós fazemos aqui são para nós, em primeiro lugar. Então, se nós olharmos para a igreja como voluntários, nós vamos servir se quisermos. Mas se nós formos cooperadores, nós vamos servir porque fazemos parte. O voluntário, ele faz a sua parte. O cooperador faz parte do todo. O voluntário, ele só precisa de fazer a sua parte, ele não precisa de se preocupar o que é que isto vai provocar na realidade geral da igreja. Porquê é que eu estou a fazer isto? Onde é que eu estou na cadeia de acontecimentos da igreja? Não interessa. O que interessa é fazermos a nossa parte e irmos embora. O cooperador não. O cooperador, ele entende que ele faz parte de um todo. O voluntário, ele executa tarefas, cumpre ordens. O cooperador, ele edifica. Ele está a construir alguma coisa. O que nós fazemos tem um propósito. Nós fazemos por causa de alguma coisa. E não pode ser só por causa do Senhor. Não pode ser só por causa de Deus. Porquê que não pode ser só por causa de Deus? Porque para nós adorarmos Deus e servirmos a Deus, nós não precisamos de estar aqui. Nós não precisamos da CCLX. Nós não precisamos desta igreja local. Nós podemos estar num outro lugar qualquer. Nós temos que estar aqui para adorar ao Senhor, em primeiro lugar por causa dele e por ele, mas por causa uns dos outros. Por causa da comunidade onde nós escolhemos estar. Por causa da comunidade onde nós pertencemos, porque há muitas comunidades e nós podemos escolhê-las, há muitas opções, há muitas pessoas, há muitos grupos, há comunidades que são bênção. Mas se nós não vimos cá para construirmos alguma coisa em conjunto, então nós estamos a vir aqui em vão. Nós vimos cá apenas como partes e partes que estão desagregadas e não como um corpo que faz parte de um todo. Vimos cá apenas como voluntários. Olha, eu vim cá para te ajudar daqui até aqui e depois eu vou à minha vida. E nós não queremos ser assim. Nós queremos que a nossa igreja, a nossa comunidade, ela esteja cheia não de voluntários apenas, mas de voluntários que são mais do que isso, são cooperadores. São pessoas que entendem que aquilo que estão a construir é para elas também. Aquilo que estão a fazer é importante para todos nós. Aquilo que acontece quando alguém entra nas boas-vindas não é apenas um assunto das boas-vindas, da equipa que faz a escala das boas-vindas. É um assunto nosso, da igreja. As pessoas que estão ali, elas representam a igreja. As pessoas que estão aqui, elas representam a igreja também. Não vêm aqui para fazer apologia própria, em causa própria. Não vêm aqui para falar daquilo que é importante para nós, como um todo. A equipa de limpeza que serve a igreja e que vem aqui e que mantém a igreja asseada como nós a encontramos todos os domingos, isso acontece porque alguém veio aqui. Isso é um assunto nosso, que nos diz respeito a nós. Porque esta é a nossa casa, esta é a nossa família espiritual. Então se nós olhamos para a nossa família espiritual e pensamos, eu sou apenas um voluntário, eu estou aqui, mas na verdade eu não sei nada. Quem fala com o pastor Joel, fala com não sei quem, fala com o outro, fala com o líder. Então o que nós estamos a fomentar é uma cultura onde o que nós fazemos não é família. Precisamos tirar aquela palavra que está ali. Não honra isso. Não honramos aquilo que nós dizemos que somos. Uma família, ela tem pessoas que pertencem. Só pode ter pessoas que pertencem. Pode haver pessoas que ainda não sentem completamente que pertencem. Mas elas ainda assim pertencem. Não pode ter uma família de voluntários. Hoje eu sou teu pai, amanhã não sei. Hoje eu sou teu irmão, mas é só hoje. Isso não faz sentido. Então nós precisamos de servir de acordo com a provisão de Deus, sabendo a quem nós servimos. O que Pedro escreveu não foi servir ao Senhor apenas, é servirmos uns aos outros, mas servirmos uns aos outros para glorificar a Deus. Isto leva-me ao último ponto, que é servir para a glória de Deus.
E voltando ao versículo 11, na continuidade diz: se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Então nós precisamos de entender que quando nós servimos uns aos outros, e quando nós servimos uns aos outros também no contexto da igreja local, nós podemos e nós devemos servir para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos pode e deve servir para a glória de Deus. Pode parecer que é uma coisa insignificante, pode parecer que é uma coisa que não é notada por ninguém, e muitas vezes não é, mas é para a glória de Deus. Sabem o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a compreensão, o peso da sua presença, é a impressão de Deus. E quando nós fazemos alguma coisa, por mais pequenina que ela seja, se isso faz com que alguém ou outra pessoa possa perceber melhor que ela é amada também e amada por Deus, então nós estamos a fazer alguma coisa boa. Estamos a fazê-lo para a glória do Senhor. Nós podemos fazer uma contribuição e essa contribuição ser anónima. Voltando às pessoas que limpam a igreja, nós não sabemos todos quem elas são. Nós não as trazemos aqui para o púlpito todos. Elas não vão receber um prémio, deviam, mas não vão receber um prémio por aquilo que fazem. Mas aquilo que elas fazem glorifica ao Senhor. Porque quando nós entramos aqui e nos sentimos bem recebidos, também nos sentimos bem recebidos por causa do ambiente que é criado aqui. E por causa do aciamento que há aqui. E não temos que nos preocupar com isso, temos que estar concentrados apenas naquilo que, no louvor, na pregação, naquilo que acontece durante o culto. Porquê? Porque alguém fez com que nós não tivéssemos que nos preocupar. Quando alguém serve os nossos filhos, as nossas crianças lá em cima, nós não precisamos de nos preocupar. Porquê? Porque enquanto nós estamos aqui a aprender, elas também estão a aprender também. Também estão no culto. O culto também, aquilo que acontece ali também faz parte do culto. Em que elas estão a ser ministradas. Porque alguém está a servir. Alguém que muitas vezes nós não sabemos sequer quem é o nome da pessoa. Não sabemos quem é a pessoa. Mas Deus está a ser glorificado. Porquê? Porque aquelas crianças que estão ali, elas estão a perceber melhor quem Deus é e nós também. Então nós precisamos de servir, mantendo sempre o foco no propósito que nós queremos alcançar. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma escala, seja ela a escala de pregação ou uma outra escala qualquer. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma função. Nós estamos aqui para fazer o que nós fazemos com o objetivo de que Deus ele seja mais conhecido entre nós. Com o objetivo de que as pessoas sejam abençoadas através daquilo que nós fazemos. Com o objetivo de que as pessoas elas se sintam inspiradas e percebam, se estas pessoas elas se dedicam tanto da sua vida e doam tanto da sua vida por causa do Senhor, e eu vejo que elas fazem, o amor com que elas fazem, deve haver alguma coisa aí. Eu quero experimentar, eu quero perceber isso também para a minha vida. Eu quero fazer parte dessa conspiração também. Se Deus está-se a mover através das pessoas, eu quero fazer parte disso também. Então nós nunca podemos deixar de vista que nós servimos tendo como objetivo a glória do Senhor. Isso é importante porque muitas vezes, e isso acontece no nosso mundo evangélico tantas vezes, em que nós queremos servir, mas não é necessariamente para a glória do Senhor. É para a glória de alguém, mas não é de Deus. É para que nós sejamos conhecidos através do nosso ministério. É para nós sermos validados, é para que as pessoas percebam que somos nós que estamos a fazer. É para que as pessoas digam, tu és uma bênção, mas a parte mais importante não é nós sermos não é a bênção, é tu. Tu é que és uma bênção. Tu é que és. O Senhor fala através de ti. O Senhor faz através de ti. O Senhor, tu vais ficar conhecido como o servo de Deus. E às vezes o que está escondido por trás é uma tentativa de validação pessoal, de nós engrandecermos o nosso ego, a nossa reputação através do serviço. E isso não deve prosperar entre nós. Nós devemos ser mestres na arte de aniquilar esses desejos. Começar pelos nossos próprios e uns dos outros também. Dar umas placagens uns aos outros. De vez em quando, está bem? Não é toda a hora. Só de vez em quando. Uma vez por mês é suficiente. Dizer, olha, tu tens a certeza que aquilo que tu estás a fazer é para a glória de Deus? Pode ser de Deus, não quer dizer que é para a glória de Deus. Podemos usar coisas que são de Deus e que são bênção e que nós estamos a tentar engrandecer a nossa própria glória. Que em nós e entre nós haja uma forma de servir com humildade, colocando o Senhor no centro, colocando Deus como o propósito, como o causador e como o propósito final de tudo o que nós fazemos.
Isso traz dignidade àquilo que nós fazemos dentro da igreja. Quando eu digo isto também, porque a nossa cultura evangélica ela tem algumas fragilidades. Uma delas é que nós prestamos muita atenção a quem prega. E faz algum sentido porque é um momento solene, é um momento importante. A pessoa fala da palavra de Deus. É das coisas mais importantes que acontecem quando nós nos reunimos. Mas o que devia ser importante era a palavra de Deus e não necessariamente quem está a veicular a palavra de Deus. Então nós olhamos para quem prega e nós gostamos. Esta pessoa prega muito bem, é o melhor pregador do mundo. Pastor Joel, nunca ninguém pregará como ele na história da humanidade. E nós confundimos a igreja com aquela pessoa, com uma pessoa. E a cara da igreja é a cara daquela pessoa. E a igreja é validada e é julgada em função daquela pessoa. E isso corre mal, mais tarde ou mais cedo, porque ela é uma pessoa, não é? Então a pessoa depois vai provar que é uma pessoa, vai falhar como pessoa e nós vamos ficar em pânico porque não pensávamos que a igreja era outra coisa, porque nós confundimos a igreja com a pessoa. Só que para haver uma pregação como a que está a haver aqui hoje, há outras pessoas que não estão aqui. Há alguém que abriu a igreja, há alguém que limpou a igreja, há alguém que acendeu as luzes, há alguém que abriu o microfone, há alguém que está a fazer com que esta informação ela chegue online para alguém ver. Há outras pessoas que elas estiveram a cuidar de pessoas durante toda a semana e incentivar, olha, vem à igreja, vai ser bom, tu vais ser abençoado, eu estou a orar por ti. E há outras pessoas que no final do culto, as pessoas não vêm falar com quem pregou, vão falar com elas, a dizer, olha, viste o que é que foi falado? Eu gostava de falar com alguém sobre isso, eu gostava de crescer nisso, eu gostava de ir mais além com isso. E a igreja nunca é uma pessoa só. Nunca é aquilo que nós estamos a ver apenas. Nunca é o centro das atenções. A igreja é uma conspiração de pessoas que estão a servir. É uma conspiração desde o momento em que nós entramos até o momento em que nós saímos da igreja. Há uma série de pessoas que fazem com que isto aconteça. Então, quando alguém está a ter destaque e está a ter airplay, não nos enganemos. Essa pessoa ela está totalmente dependente de outras pessoas também. Sem as quais ela não pode fazer nada. Não pode fazer muita coisa. Então, não se enganem comigo, está bem? Eu sou muito bonito. Mas não há nada que eu faça nesta comunidade sem o serviço de outras pessoas também. Não há coisas que eu consiga fazer e desenvolver porque sou eu. E não há outra pessoa que consiga fazer o mesmo também. Nós estamos todos totalmente limitados. E o Senhor pensou a igreja assim. Porque Ele pensou e Ele criou o conceito de igreja para que nós pudéssemos também aprender a depender uns dos outros. Aprender a termos que jogar em equipa. Aprender a termos que ser dependentes. Aprender a termos que nos envolver, mas não conseguirmos fazer tudo, porque se houvesse alguém que conseguisse fazer tudo, não ia chamar ninguém. Ia dizer, venham até mim, eu consigo fazer tudo. Mas nós já temos alguém para ocupar essa posição, não precisamos de um substituto. O Senhor Jesus, Ele já chamou todos e Ele diz, venham até mim, troquem o vosso jugo com o meu. Ele é o único que pode fazer isso. Não há homem que possa fazer isso. Então, para que é que nós devemos servir? Por que é que nós devemos nos envolver? Por que é que vale a pena? Ok, tudo bem, isso é muito bonito, é bom servir como bons administradores, servir com aquilo que Deus nos dá, servir para a glória de Deus, mas por que é que nós devemos fazer isso? Por que é que eu devo fazer isso sequer aqui? Por que é que eu devo me levantar e dar um passo em frente? Por que é que eu devo arriscar e fazer isso? Porquê? Porque, em primeiro lugar, nós seguimos o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é um exemplo de servo. O exemplo de Jesus, se nós seguirmos o exemplo, nós dizemos que somos discípulos dele, nós temos que ser servos, nós temos que nos envolver nas comunidades onde nós estamos inseridos. Porquê? Porque Jesus, ele também veio, também serviu. Ele não foi um acidente. Jesus não veio à Terra como um acidente. Jesus, ele veio intencionalmente para cumprir a sua missão. E ele falou várias vezes sobre a sua missão, sobre o seu propósito de vida, sobre o porquê que ele veio aqui. Ele veio para ser um médico para aqueles que estavam doentes. Ele veio para apanhar aqueles que estavam desgarrados.
Ele veio para buscar aquilo que se havia perdido, que é o que diz em Lucas 19:10. Ele veio com uma missão. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos uma missão também na nossa comunidade local. Nós temos uma missão. Se Deus nos colocou numa comunidade específica, foi com uma missão. Foi para cumprirmos alguma coisa. Então nós precisamos de nos rever em Jesus e perceber, se eu estou aqui, Senhor, qual é a minha missão? O Senhor, Ele veio, o Senhor Jesus, Ele não veio apenas para viver aquilo que lhe apetecia, Ele veio para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz, e Ele disse sobre Ele próprio, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então Jesus, Ele veio comprometido com a vontade do seu Pai, de Deus. E se nós somos servos de Jesus, se nós somos servos de Deus, nós precisamos de nos comprometer com a sua vontade também. Nós não podemos viver mais apenas para as nossas vontades, nem em primeiro lugar para as nossas vontades, para os nossos anseios, para o nosso conforto. O conforto que muitas vezes nos faz nós não vivermos aquilo que podíamos viver em Deus. O conforto que muitas vezes nos faz nós darmos só um bocadinho quando poderíamos dar mais. O conforto que muitas vezes se torna uma justificação para nós permanecermos onde nós estamos e não tomarmos riscos. Jesus, Ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Ele cumpriu-a. E nós? Vamos cumprir a vontade de quem? Vamos cumprir a vontade de quem? O Senhor Jesus, Ele veio, mas Ele morreu e ressuscitou e subiu, ascendeu até aos céus. Mas a Bíblia diz que ainda hoje Ele cumpre a sua missão e Ele permanece comprometido connosco. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz que Ele continua a interceder por nós. Ele não é como os outros sacerdotes que iam algumas vezes por ano prestar culto a Deus, interceder pelo povo, entregar ofertas e sacrifícios pelos pecados, mas que desapareciam, que morreram, que já não estão mais cá, já não podem mais nos ajudar. Já foram. Este sacerdote, Jesus Cristo, Ele se entregou pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue uma única vez, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai a interceder por nós, a lembrar a sua missão, a lembrar o que está consumado, a garantir que eu e tu, nós não somos esquecidos. A garantir que a sua missão, ela permanece. Ele continua comprometido. Comprometido connosco e comprometido com a sua igreja. Ele cumpre a sua missão, mesmo quando nós não cumprimos a nossa parte. Ele faz a sua parte, mesmo quando nós não estamos disponíveis, mesmo quando nós não queremos saber. Ele permanece comprometido com a igreja. E nós? Quem é o nosso exemplo? Em quem é que nós nos vamos espelhar? Como é que nós vamos nos posicionar na nossa igreja? Vamos nos posicionar como as pessoas em geral se posicionam? Vamos assumir a posição de clientela? Vamos assumir a posição de interesse? Dizer, eu vou dar, mas vou dar só na medida em que eu receber também. Eu vou dar, mas vou dar só quando eu receber o suficiente. Eu vou dar, mas vou dar só até eu me chatear. Quando eu me chatear, eu não vou dar mais. Se Jesus fosse assim connosco, como é que seria? Eu gostava de perceber quantos segundos é que nós iríamos demorar. Podemos ficar de pé? Há algumas semanas atrás nós estivemos a orar por alguns assuntos aqui na nossa igreja, de algumas pessoas que elas tinham passado por algumas situações e que isso estava a interferir a sua capacidade de servir. Mas eu gostaria de orar hoje especificamente pela igreja local, pela nossa igreja, nós, as pessoas que compõem esta igreja local, para que o Senhor Ele nos ajude a nós sondarmos o nosso coração e a percebermos se nós estamos realmente onde nós devemos estar na nossa igreja local. Se nós estamos realmente a fazer aquilo que nós poderíamos estar a fazer. E sabem, há muitas boas razões para nós não fazermos algumas coisas na igreja local. A igreja local é confusa às vezes, tem opiniões diferentes, as pessoas discordam, as pessoas acham que devia ser mais assim, outras deviam ser assado. Discussões tremendas.
sobre como é que devíamos proceder. Um desgaste emocional, desgaste espiritual, desgaste físico também. E é mais fácil nós nos protegermos dessas coisas. E alguns de nós passamos mal por causa disso. Alguns de nós ainda estamos a recuperar por causa disso. Ainda é um processo. E com todo o respeito pela situação de cada um, porque há situações que são muito tristes. Há situações que são muito tristes. De pessoas que viram a sua identidade, até as suas convicções serem totalmente abaladas, destruídas, porque elas foram abusadas dentro da igreja. E essa é a palavra. As pessoas foram abusadas dentro da igreja. E muitas vezes, sem nós percebermos, nós podemos abusar uns dos outros. Às vezes em coisas mais pequenas, outras vezes em outras coisas mais sérias. Nós podemos magoar-nos seriamente. De forma séria mesmo. Isso deixa algumas barreiras, algumas feridas, algumas coisas. E só a ideia de nós servirmos outra vez, servirmos novamente, servirmos mais, tomar riscos. O pastor não sabe os riscos que eu já tomei muitos riscos. Eu tomei riscos que o pastor nem sonha. O pastor é um miúdo. Eu tomei riscos que o pastor nem sonha. Muito bem, eu percebo. E eu sou um miúdo. Mas, o que é que nós temos como alternativa? Qual é a alternativa? É nós enterrarmos-nos e ficarmos parados, infrutíferos, sem vivermos aquilo que Deus tem para nós vivermos, com todos os riscos. E o Senhor sabe o quão difícil é nós, mesmo nós não tenhamos sido magoados todos, estar com alguém que foi magoado, tentar ter empatia, viver, colocarmos na pele de outra pessoa. Isso já é sofrimento demais. Então, os riscos, eles são reais. Eles são reais. As coisas podem correr mal. Se nós nos envolvermos, as coisas podem correr mal. Eu sei que não é a melhor maneira de incentivar os irmãos a darem um passo em frente. As coisas podem correr mal. Mas a igreja é a melhor alternativa de comunidade que nós temos. As coisas podem correr mal aqui, podem correr mal fora daqui. Então nós precisamos constantemente que o Senhor Ele nos ajude a sondarmos o nosso coração e quando elas correrem mal, que o Senhor Ele nos cure e nos restaure. Para nós recomeçarmos. E alguns de nós estamos num processo de cura e de restauração. E eu gostaria que nós pudéssemos orar para que o Senhor Ele terminasse esse processo e nós pudéssemos voltar a servir novamente. Não porque está a ser dito para fazer isso, mas porque isso é bom, é agradável. Há pessoas que estão à espera de ser abençoadas por aquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Através de nós. E se nós acreditarmos que nós nunca vamos curar, o inimigo das nossas almas ele vai ser astuto o suficiente para nos deixar crescer e acreditar nisso até ao fim. E nós percebermos que nós nunca mais servimos para mais nada. Nós já fomos. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não é real. Isso é uma ideia diabólica. Todas as pessoas que estão em Deus e conectadas com Ele são frutíferas. E dão frutos. E são capazes. Podem dar frutos em quantidades e medidas diferentes. Mas dão frutos, sim. Porque é para isso que nós fomos chamados como discípulos de Jesus. E na nossa igreja local, nós precisamos de dar a quantidade máxima de frutos que nós podemos dar. Não acima daquilo que nós podemos dar, mas tudo o que nós podemos dar. E se houver uma pessoa entre nós que não está a ser frutífera porque a pessoa está oprimida ainda em algum processo, a pessoa está magoada, então eu gostaria que nós pudéssemos orar sobre isso. E trazer invocar a presença do Senhor, trazer um ambiente e uma atmosfera em que pode haver cura e restauração. Alguém está comigo no que eu estou a dizer? Nós podemos orar por isso. Então eu gostaria que nós pudéssemos fechar. Aliás, antes de nós fecharmos os nossos olhos, porque nós temos que orar uns pelos outros, é uma forma de nós servirmos uns aos outros. O grupo de louvor vai ministrar aqui, vai se instalar aqui, como eles se fazem tão bem.
Mas enquanto nós estamos aqui, antes de nós orarmos, será que há alguém especificamente, que percebe, esta pessoa, este sou eu. Eu estou neste processo. Eu estou num processo em que eu preciso de ser restaurado. Eu preciso de voltar a ser livre. Nós já não servimos mais como escravos, porque temos que alguém nos obriga. Nós servimos como pessoas livres, libertas por Jesus, para servirmos. Mas eu não me sinto assim, eu não estou aí. Eu preciso de que este processo continue, eu preciso que este processo ele termine. Se houver aqui alguém entre nós que está aí, eu gostaria, porque esta é a nossa casa, eu gostaria tanto, que tu desse a oportunidade a outra pessoa de te servir em oração. A pessoa, ela não vai lá para mostrar que tu tens problemas e ela não tem. Ela vai lá para te servir. Dizer assim, olha, esse processo que tu estás, tu não tens que estar sozinho. Não tens que andar sozinho. Eu posso caminhar contigo. Mesmo que eu não saiba o que dizer ou o que fazer, eu posso caminhar contigo nesse processo. Há alguém aqui nessa situação? Se houver, levanta a tua mão onde tu estiveres. Mantém a mão levantada e há pessoas que levantaram aqui a sua mão. Eu vejo algumas pessoas. Nós podemos olhar à nossa volta. Estas pessoas, elas querem ser acompanhadas no seu processo neste momento. E nós podemos fazer isso através da oração. Deus está aqui. O Senhor está aqui. E onde o Senhor está, tem que haver oportunidade de restauração, tem que haver oportunidade de cura. Então, há pessoas levantadas. Levanta a tua mão. Eu vejo um irmão levantado com a mão aqui, com a mão levantada aqui. Há mais alguém? Não queremos que ninguém fique sem receber a oração. E aqueles de nós que nós não vamos sair do nosso lugar, se tu puderes, vamos fazer parte deste momento também. Nós falamos tanto sobre a importância de servir a igreja local, temos que servir, temos que dar mais, isso tudo é importante, mas essas coisas não acontecem se o Senhor não mover o nosso coração. Então fecha os teus olhos, vamos entrar em espírito de oração também, vamos interceder pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Enquanto o grupo de louvor se instala, não vamos ser espectadores, vamos ser participantes. Então, com as tuas próprias palavras, fecha os teus olhos e começa a interceder, a pedir, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa cada uma destas pessoas que está aqui, os irmãos que levantaram a mão, as irmãs, todos nós, todos aqueles que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam, Senhor, de terminar um processo para que possam servir e se doar, não de uma forma irresponsável, mas de uma forma responsável. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor em nome de Jesus, sem vergonhas, sem constrangimentos.